Hoje nós vamos falar sobre um filme que já está repleto de opiniões. E mais do que repleto de opiniões, eu acho que todo mundo já sabe basicamente o que esperar desse filme. Então aqui vai mais uma opinião. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Helena Lucas. E aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais, alguns vlogs no futuro. E sem mais delongas, pega a sua pipoca, salga com açúcar e vamos para o nosso filme de hoje. Nós vamos falar sobre um filme que dispensa apresentações na sua história, mas ainda assim é muito bom reforçar que nós vamos falar sobre Branca de Neve, o live action tão esperado de 2025, produzido pela Disney, dirigido por Mark Webb e teve um orçamento de 209 milhões de dólares. Protagonizado então pela tão polêmica Rachel Zegler e pela amada por quase todo mundo do mundo de cinema, Gal Gadot. Nós sabemos que a Gal Gadot tem uma lista gigantesca de filmes que ela já fez e nós sabemos bem o que esperar dela, principalmente de filmes de fantasia que exigem muita tela verde, muito 3D, muito CGI, mas as pessoas, eu acho que elas esperavam de meio termo algo da nossa querida Rachel. Muita polêmica, muita confusão. Esse filme então começa a nos apresentar algo que nós não vimos no clássico da Disney, que é uma retrospectiva da educação da Branca de Neve com os reis, sobre o que esperar de uma princesa, a futura rainha como a Branca de Neve, o motivo do seu nascimento. Já ouvimos várias outras histórias, né? Mas esse filme trouxe um contexto bem antecipado antes do falecimento então da rainha, que é a mãe da Branca de Neve. Fell ill, and the good queen died. Até o momento que nós chegamos então à morte da rainha, ao aparecimento da rainha malvada, que é interpretado pela Gal Gadot, e todo o desenrolar da história. So great was her beauty. Esse filme lembrou-me muito Branca de Neve e o Caçador e Branca de Neve e a Bruxa dos Espelhos, acho que é esse o título. Ele tem uma pegada muito dessa, muito diferente daquilo que eu realmente esperava do live action do clássico da Disney. Não perdeu o encanto em termos das músicas e da melodia, apesar de ter uma versão um pouquinho mais dark daquilo que podia-se esperar do que era a Branca de Neve, uma princesa extremamente animada, extremamente feliz e alegre, em relação àquilo que nós realmente encontramos, que é uma princesa triste, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Preciso-vos dizer tudo aquilo que eu achei muito estranho nesse filme. Para não ter que ir me aprofundando muito, porque todo o resto da história vocês já sabem como funcionou. And the power it granted. Uma das primeiras coisas que eu achei bastante estranhas no filme, para não ter que usar outro nome, foi o facto da nossa querida atriz, a princesa Branca de Neve, Rachel, ela parecer a todo momento estranha no cenário. Eu não sei se isso também vos fez algum tipo de confusão para quem já assistiu o filme, mas visualmente é muito estranho a forma como ela está no cenário. A todo momento dá a entender que ela não está aí no cenário. Muito diferente daquilo que nós temos como exemplo de outros filmes, de outros live actions. Eu ficaria um desses exemplos que saiu o ano passado, antepassado, mas isso causou-me uma certa estranheza visual. Sim. O segundo foi ver a Gal Gadot a cantar. Eu achei bem complicado gostar, porque ao mesmo tempo que tentaram trazer uma presença muito excêntrica da rainha malvada, eu senti que faltou algum tipo de personalidade na rainha. Nós temos vários exemplos de como é que ela podia ser feita pelos outros filmes, não feitos pela Disney, obviamente, da Branca de Neve, mas eu sinto que nessa faltou muita personalidade, faltou um toque assim mais... Ok, nós vamos transformá-la nisso, especificamente, ela vai ser assim, deve se mexer assim. Faltou um pouco mais de caracterização e eu senti o mesmo também da Branca de Neve. Mas acabei por sentir muito mais da Rainha Malvada. E terceiro, eu não posso deixar de opinar, obviamente, sobre os nossos queridos anões.
porque é bem complicado aqueles anões. Eu acho que é uma dor visual muito complicada. Não que tenha feito falta ter um príncipe encantado para salvar uma princesa. Eu sei que isso foi uma coisa bastante debatida e reclamada pela Rachel ao longo das entrevistas, ao longo da divulgação do filme, mas eu senti falta. O vilão, o ladrão, em nome do rei, que meteram Robin dos Bosques, que meteram nesse filme, ele não fez uma grande diferença, propriamente no contexto, a não ser o crushzinho da nossa princesa indomável, mas, sinceramente, eu acho que perdeu-se um pouco o contexto do porquê que ele estava lá, já que no contexto original é a princesa ser salva por alguém com poder aquisitivo que podia lutar contra a rainha. Nesse contexto foi algo do tipo, a princesa ia lutar contra a rainha, o que eu acho que está maravilhoso, só que a implementação eu achei que não foi muito bem feita, porque a Rachel, por ter aquela falta de personalidade um pouco mais específica para a Princesa Branca de Neve, que todo mundo conhece a sua história, sabe como funciona, ela era muito doce, era muito querida, era muito criança também, né? E trazer para esse contexto como se fosse a filha da Malévola, eu achei um pouco too much. E não só too much, como também achei um pouco descabido. Eu achei que esse lapso acabou por ser bem complicado no roteiro. Muita polêmica, muita confusão. E por fim, a última coisa que eu posso dizer que achei muito estranho é o cenário encantado quando, ao invés da Branca de Neve ser a única que quase morreu no filme, termos também a primeira vez, se não me engano, antes da Branca de Neve, o seu Robinzinho dos Bosques, quando foi acertado por uma flecha para tentar defender a Branca de Neve. Ele é levado lá para a Casa dos Anões e ele então é salvo por um dos anões chamado Doutor. E quando eles cantam, eles notam que estão apaixonados um pelo outro e dentro daquele mulaço, aquela edição, aquele frame todo, aquela nuvem, aquela coisa encantada, eu achei que não ficou bom. Sinceramente, achei que não precisava, achei que eles podiam fazer uma coisa um pouco mais suave, um pouco mais mágica noutro contexto, noutro sentido, talvez parar todo mundo no cenário e eles ficarem a dançar à volta das pessoas, acho que ficaria um pouquinho melhor do que aquela névoa cor-de-rosa naquele cenário um pouco escuro. Eu achei que não causou, deu uma confusão gigante nos olhos, aquilo foi tipo, really? What the fuck? Para esse filme eu dou uma nota de 4, porque realmente eu ouvi muitas críticas. Afastei-me da maior parte dos conteúdos vindo de outros criadores a falar sobre esse filme, para que quando eu assistisse eu tivesse totalmente, com a mente mais ou menos limpa, pelo menos 10% suja, para poder opinar sobre esse filme, mas eu acho que não foi. Eu acho que tem conversas muito vazias. Eu acho que o que mais me pegou foi realmente a construção da Rainha Má. Eu achei que faltou muita coisa para a construção da Rainha Má, principalmente em relação àquilo que foi entregue no clássico, em relação àquilo tudo que já se produziu por outras produtoras, por outros diretores sobre a Rainha Má. Eu achei que faltou muita personalidade, muita caracterização da Gal Gadot para a Bruxa Má. Eu achei que o traje, a forma como ela se mexia também não combina tanto. Então, se você ainda não viu esse filme, eu ainda assim recomendo, tu podes ter uma opinião diferente, deixa-me aqui nos comentários. Se tu já assististe a esse filme, deixa aqui nos comentários o que é que tu achaste, quais são as partes que mais te incomodaram. E, obviamente, nós já conhecemos a história do filme. Eu acho que a única diferença em relação ao clássico da Disney foi somente o início, que nós tivemos uma base mais concreta daquilo que foi a infância da Branca de Neve, com os seus pais, até a rainha vir a adoecer e morrer, e o aparecimento então da Rainha Má. Teve aquela coisa também da bruxa ter se transformado em pirata. Tem toda essa fidelização ao roteiro, mas para mim faltou muito em coisas um pouco mais pequenas que fazem todo sentido ao longo do filme, como uma caracterização específica, uma personalização muito específica da Rainha Má,
uma coisa um pouco mais dócil, encantadora, mais cute para a Branca de Neve. Achei que faltou. E sim, eu acho que é realmente necessário, principalmente pela Branca de Neve. A Branca de Neve tem um grande histórico na Disney, sendo a primeira animação longa que a Disney fez, então acho que seria um marco assim gigantesco se esse live action fosse maravilhoso, mas não, infelizmente ele já começou com muita polêmica, muita confusão, então eu acho que foi isso. Mas deixem-me aqui nos comentários o que vocês acham, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.